Salve galera, começando mais um vídeo. Hoje eu comecei aqui no caminho da floresta. Tô ali, ó, prestes a fazer uma encenação do Bruxa de Blair. Tô me zoando. Tô aqui com o Snow, ele tá ali fazendo o xixi dele. E aí eu resolvi gravar, começar o vídeo aqui. A gente já tomou café, menos o Eric. Ele não acordou com muita vontade de comer. Então, provavelmente lá para umas 8h30 a gente deve voltar lá para ele tomar café. Porque o café da manhã funciona, se eu não me engano, até 9 horas da manhã. Então é de 7 às 9. Então é só esperar um pouquinho para ele tomar café, alguma coisa assim. E é isso. Começamos mais um dia das nossas férias. Fora isso, eu tava pensando, ontem eu aproveitei para tentar escrever algumas coisas, igual eu falei do livro, do e-book, né, de World Building, né, que é baseado em um vídeo que eu vou fazer, e aí veio a ideia do e-book, então eu peguei e já comecei a desenvolver o e-book. Mas além disso, eu tô pensando em umas outras ideias. Eu tô querendo começar a minha saga punk, né, que é uma saga de livros, que eu acho que eu não sei se eu comentei, mas que ela se passa em 3 momentos diferentes no mesmo lugar, né, em 3 momentos diferentes, em 3 eras diferentes, podemos dizer assim. Só um minuto. Foi só porque o Snow foi muito longe aqui, e aí eu precisava chamar ele, e aí eu precisava dar uns assovios e tudo, senão ele não vinha. E aí essa saga punk, podemos dizer assim, ela se passaria em 3 momentos diferentes. Tipo, sabe aquela ideia de cataclisma mundial, né? Então, tipo, a primeira ideia, o primeiro livro, podemos dizer assim, seria em uma era, podemos dizer, solar punk, que a gente tivesse, tipo, vou colocar da seguinte forma: decidiram começar a usar energia sustentável, usar uma coisa mais pensando no meio ambiente. Porém, já era tarde. O colapso climático já estava prestes a acontecer. A outra seria em uma era frostpunk, que seria tipo assim, o colapso aconteceu, e aí, vamos dizer, o mundo se congelou, podemos dizer dessa forma. E o terceiro seria eles no espaço, que aí seria tipo um space punk, podemos dizer assim, mas que as naves que eles criaram para poder tentar sobreviver no espaço começaram a entrar em colapso. Mais ou menos assim, que eu vou colocar como fonte de inspiração, o primeiro Solar Punk não tem uma fonte de inspiração especificamente, mas se a gente fosse colocar para um âmbito assim de o que pode ter originado a ideia, eu colocaria a série The 100, né? Que a série The 100 aconteceu um Armagedon nuclear e as pessoas foram para o espaço. E aí, depois de mais de 100 anos, as pessoas voltaram do espaço, né? Porque as naves que eles estavam morrendo, sendo destruídas, e aí eles tiveram que voltar para a Terra e descobriram que havia vida. Então, se a gente for pensar, toda essa saga é mais ou menos inspirada nisso. Só que aí, a parte de Frostpunk, eu tô me inspirando um pouco no jogo Frostpunk, que é um jogo que parece sensacional. Eu não joguei ainda, mas eu tô dando uma estudada na lore dele, nos aspectos dele, porque antes de criar o livro, eu tô fazendo, usando a ideia de fazer fontes de pesquisa, né, que seria me inspirar. Então, tudo que poderia me inspirar para esse universo, eu estou buscando informação e guardando ali, armazenando, para poder fazer como pesquisa, né? Então, criação de personagens, já tive algumas ideias de personagem principal, aonde se passa e tudo mais. Só que aí, com essa parte de aonde se passa, eu tava pensando, não, vou fazer o foco aqui no Brasil, então o local vai ser no Brasil. Porém,
É. Olha como é que ele fica. Aqui, ó. Não. Não. Ele fica doidinho. Então, tipo assim, se passa aqui no Brasil. Só que aí, qual que é a ideia? Quando eu fui pesquisar, se houvesse um cataclisma, vamos dizer assim, de congelamento global, coisa que com aquecimento global seria praticamente impossível, mas se fosse ter alguma coisa assim, voltando ao ponto, que se tivesse um cataclisma de congelamento global, os melhores lugares para poder ficar não seriam no Brasil, né? Teriam pontos específicos do mundo que seria o melhor lugar para se ficar. Inclusive, eu achei até estranho na questão da pesquisa, mas que a Groenlândia seria um lugar que poderia ter uma base de estudos climáticos. E assim, no meu ponto de vista, eu achei que como as extremidades já são congeladas, poderia começar por eles. E aí é onde que vem, quando você está desenvolvendo um livro, né? Você se aprofundar no assunto, para poder ser coerente com o que você está colocando. Então, por exemplo, se eu colocasse que o congelamento veio das extremidades, eu teria que ter uma justificativa extremamente plausível e científica para abordar essa temática. E aí é aquele ponto. Eu não iria conseguir, porque, de acordo com as informações, não seria dessa forma. Então eu tenho que estudar um pouco mais sobre essa parte de científica, né, do livro, da justificativa. Então eu teria que ver artigos acadêmicos que já falaram sobre como que seria se tivesse um congelamento global, quais seriam os pontos afetados, o que desencadearia esse congelamento e tudo mais. Então a parte de escrever o livro talvez seja a mais fácil. O que é mais difícil é você fazer a sua pesquisa e fazer sua fonte de pesquisa. E um dos pontos que eu estou querendo fazer para isso é usar o LN Notebook da Google, que é uma inteligência artificial que você coloca até 50 fontes de pesquisa, né? Então, por exemplo, você pode colocar 50 vídeos, você pode colocar 50 PDFs, você pode colocar 50 sites, e ele vai te dar ali um resumo de tudo que você colocou. Então, por exemplo, como que poderia acontecer isso? Ele vai trazer todas as suas fontes. E aí você consegue gerar especificamente uns resumos para você poder trabalhar em cima disso. Então, toda vez que você pensar em uma coisa, você busca na sua fonte. Snow! Snow! Se deixar, ele some. E aí, em cima disso, a pesquisa acho que é o ponto chave, né? Para você fazer as coisas serem coerentes, para você fazer as coisas funcionarem dentro do seu universo. Porque uma coisa que às vezes não é tão coerente ou destoa muito do natural, isso faz com que as pessoas, sentam estranheza e aí elas não compram a ideia. Então você tem que fazer algo que seja dentro disso. Esse vídeo ficou um pouco mais técnico do que eu imaginava, que apesar de ser de férias, mas eu aproveitei esses minutos que eu tô aqui com o Snow para poder falar um pouco sobre essa questão do universo, de criação lógica do universo. Posso fazer um vídeo mais detalhado, com um pouco mais de apresentação, então deixa aqui embaixo nos comentários se você quiser. E lembrando, dá aquela moral, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tchau!